Vocês fossem E rever ó, Dragon Ball hoje, vocês pulariam o GT? pularia. Fácil. Pularia. Então não é legal, né? Fácil. Então não é legal. Fácil. Fácil. GT pra mim, eu assim, às vezes eu pego o capítulo à parte, assim, pra assistir. Que nem o Gui falou, Uhum. porra, a luta final contra o Baby. Depois só vou assistir de novo na final da luta contra o último Shenlong, sabe? Então. E o episódio final, que é emocionante pra cacete, a despedida do Não, é muito Goku, foda. sabe? Então. E a trilha sonora também. Então. A maior. Deixa registrado. A maior abertura da história dos animes. A maior abertura. Em Na época português, tínhamos porque em versão japonês é português muito ainda, bom. hein? Nunca mais tivemos. Exatamente. A versão em português. Fantástica. Não, Essas é, E novas japonês foi gerações nunca muito boa. saberão o que era isso. é melhor. Hoje em dia tem gente que canta a abertura sem saber que é de Dragon Ball GT. Sim. Uhum. Mas enfim, então é legal, tá certo. Acho justo, justíssimo. Acho que vocês podem concordar. A galera acho que vai concordar, não vai ser muito polêmico, não. Mas aí vem um polemiquizaço, que é Dragon Ball Super. Que aí tem aquela crítica do que no Super? Infantilizou demais. Eu concordo, mas eu vejo isso como de uma forma positiva, porque através do Super, muitos jovens de hoje começaram a assistir Dragon Ball Z mesmo, sabe? Não só conhecia os personagens por conhecer, esse é o Goku. Porra, todo mundo, acho que todo mundo, a pessoa hoje em dia já nasce sabendo o que é Goku, sabe? Eu acho que ele não é apresentado mais, acho que já sai no DNA, tá ligado? Já sai no DNA. Tipo, porra, a criança, né, não precisa de tapinha pra chorar, mas ela já conhece o Goku, tá ligado? Então, é natural. Mas assim, pra assistir mesmo e acompanhar, muitas crianças que estavam acompanhando o Dragon Ball Super passaram a acompanhar o Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, o Dragon Ball infantil mesmo, que até voltou na época polêmica lá das cenas cortadas, que tem os episódios inteiros se não me engano, acho que no Crunchyroll, não tem corte no Crunchyroll. Então vai aparecer lá o Goku, criancinha, deitado com a cabeça na pepeca da Bulma, tá ligado? Então, assim, então tem essas coisas, sabe? E voltou a polêmica. Mas assim, Dragon Ball Super, ele tem aquela coisa do retorno do Toriyama, né, a criação do Dragon Ball mesmo. E só que ali eu acho que já faltou um pouco mais de inspiração. E pra mim, o único arco que importa é literalmente o Torneio do Poder. Aí o Super, na minha opinião, eu coloco em medíocre. Cara, eu vou deixar pra você e pro Gui se degladiarem aí, porque eu não vi o Super. Olha que crime. Aí você me coloca numa situação complicada. Aí você me coloca numa fria. Cara, o Super, vamos lá. E eu vou falar um negócio aqui que é polêmico, tá? Melhores arcos da história de Dragon Ball. Todos os Dragon Ball. Frieza, o Gold. Você achou ele um arco bom? Não, o arco do Freeza? Não, o arco do Freeza é de Dragon Ball Z. Poxa, pra mim Tá, é... entendi. Pensei que você tava falando Não. do Gold. Tô falando de todos, todos os arcos de todos os Dragon Ball, tá? Entendi. A saga, o arco do Freeza eu acho incrível, muito impressionante. Claro. O do céu eu acho fantástico, tá ligado? Muito bom. Só não passa do Freeza mesmo, porque o do Freeza você tem que ter aquele respeito, tá ligado? É o arco dos animes, shonen. Sim. Foi dali que surgiu o resto. Dali Então, que você tem surgiu aquele- o Super Saiyajin. É o Pelé. Você não compara, você não põe na lista, tá Não. ligado? É o Pelé. Aí vem o do céu. E o terceiro melhor arco de Dragon Ball pra mim é o do Black. Eu acho o do Black absurdo, mano. Eu gosto demais da prepotência do Zamasu. A forma com que ele subjuga a humanidade. Ele não entende como é que os deuses podem se curvar a criaturas tão falhas, sendo que eles são perfeitos, tá ligado? Cara, eu gosto demais disso. Gosto demais do plot twist no final do Bills dando um Hakai pela primeira vez nele, fazendo ele se desintegrar. Mano, eu gosto muito daquele arco. Eu acho ele muito bom. Pensando Ah. por esse lado, agora você tá iluminando minha cabeça. E ó, e mais uma coisa. Ele quebra um protocolo. Por ser Dragon Ball Super ser um pouco mais infantilizado, que é mesmo, que pra mim é até um ponto que é discutível, mas é que nem o Thiago falou, é bom porque traz a nova geração e até a intenção deles. Aquele arco, ele é trágico o final, tá? O Sim. final não é feliz. Eles não É ganham. porque eles não ganham. O anime ele não mostra isso porque não é a proposta do anime.
Eles não deixam isso evidente. Mas acontece do seguinte, vamos fazer a lógica. O Trunks volta pra realidade lá do Goku, pedir ajuda pra salvar a realidade dele. Ele quer salvar as pessoas. Lá tá a Mai, lá tá os amigos dele, lá tá o... Yalong, como é que é o nome dele? Esqueci, tá, do gordinho lá, o... que tem a espada samurai, tá ligado? Toda a galera lá, o Yajirobe. Todos como é que é a palavra lá? Os rebeldes ali, a resistência, tentando sobreviver, e o Trunks vai buscar ajuda. Sim. Essa saga já começa com a Bulma morrendo. E ela falando pro Trunks, vai lá, traz o Goku e socorre a gente. No final das contas, eles não conseguiram. A saída do Goku foi a seguinte, mano, cabe 2 pessoas na nave, entra a Mai e o Trunks, chama o Zeno, apaga esse universo e tchau. Acabou, todo mundo morreu. E o Trunks, ele vai ter que viver em uma realidade junto com a Mai, onde ele não vai nem poder assumir a própria personalidade. Porque ele não vai poder ser o Trunks. Ele vai viver em uma realidade paralela, provavelmente escondido numa fazenda, sozinho junto com a Mai pelo resto da vida, sabendo que ele fracassou e que todos os amigos dele morreram. Pesado, cara. Pensando por esse lado... É que o que eu lembro é que não foi muito bem colocado. Ali a meiuca eu acho bastante confuso. Tá? A meiuca dele. Por isso, assim... Mas eu concordo com você. E eu vou respeitar a sua decisão. Muito obrigado. Aonde você põe? Onde? Muito bom pra mim, muito bom. Muito bom. Vou respeitar, tá certo. Você me convenceu. Tá tudo Depois certo. a gente negocia. Depois a gente negocia aquele pix que a gente tinha combinado. Olha só. E agora o próximo, que é o recente e último trabalho de Toriyama vivo, né? Que infelizmente Deus nos deixou, né? Deus dos animes nos deixou, Akira Toriyama, e é Dragon Ball Daima, que é o arco que se passa antes do Dragon Ball Super, tá? Muito bem animado. Gostei, achei divertido. Lutas muito boas. Porra, as lutas são incríveis. Vaziozaço, sabe? Então, assim, é só pra luta, só pra vender, literalmente pra vender boneco. Mas tem aquele respeito do quê? Por ser o último trabalho de Akira Toriyama. Uhum. Em respeito a Akira Toriyama e pela animação, na minha opinião, eu coloco só. Eu coloco em legal. Eu concordo, eu acho legal. Eu acho que resgatou aquele negócio do GT, da aventura, que eu gosto muito e fez parte da minha infância. O Super Saiyajin 4 canônico é muito da hora, eu acho muito foda isso, porque é um negócio que marcou gerações, uma transformação das mais icônicas, assim. Eu acho que se perde muito nos vilões, porque os vilões são muito fracos. Não tem nada pra você se apegar a eles, não tem nada de interessante. Não tem peso. Não tem peso nenhum. Mas as lutas são insanas, então, tipo, se o Solo Leveling é legal pra assistir as lutas, o Dragon Ball Daima também. Então, eu acho que o legal tá bom. E, cara, o Dragon Ball Daima eu faço até uma análise um pouco diferente. Talvez eu esteja passando um pano, talvez. Mas vocês julguem, tá? Vocês julguem. Porque o que eu enxergo de Dragon Ball Daima? Eles poderiam ter feito a continuação do Super? Poderiam. Só que eles chegaram no Akira e falaram assim, mano, faz o que você quer aí. Parece até que realmente foi uma despedida. Ele falou assim, mano, eu vou fazer o que eu quero. E o que o Akira queria, todo mundo sabe, tá? E pra quem não tá sabendo, o Akira não queria Dragon Ball Z. O Akira nunca quis Dragon Ball Z. Ele nunca quis fazer aquela escala de poder onde os caras vão destruir o planeta e porrada comendo solto, Imperador do Mal, trevoso. Ele tinha o talento, ele tinha o dom e deu certo. E funciona assim o mercado. O capitalismo é isso. Se deu certo, não, continua e vamos continuando e vamos explorando essa habilidade que você tem de fazer esse seu dom aí, vamos explorar ele até o máximo que der. E deu certo. E tudo que o Akira fez, basicamente funcionou. Mas o Akira em si, a criança Akira Toriyama, o cara que, quando ele tá sozinho na casa dele, ele vai desenhar pra um amigo, ele faria Dragon Ball Daima. Tá ligado? Ele faria Dragon Ball Daima. Tipo assim, despretensioso pra caramba. Uhum. Se você pega o Dragon Ball clássico, porra, os vilões são isso aí, mano. Os vilões é bobinho, tá ligado? Uhum. Os caras não são imponentes, porra, assustadores, não, são isso. E aí ele adicionou aquele toque de Dragon Ball Z com as transformações, mas também foi pra vender boneco. Assim, não tem como pôr um muito bom, mano. Aí eu estaria realmente forçando muito a barra, tá ligado? Porque não é muito bom. Amei o Super Saiyajin 4 do Daima.
polêmica também, mais do que o do GT. Eu acho o visual dele, a parada dele realmente parecia um macaco. Ele corre como um macaco. Ele correndo Não muito é só foda. um aumento de poder, tá ligado? Não é Uhum. só que nem foi feito em Dragon Ball GT, que eu também acho fantástica, linda, muito mais emocionante do que da do Daima, por exemplo. Porém, é uma transformação que só aumenta poder. Ali Uhum. não, ali ele muda a personalidade, ele vira um macaco, ele corre, ele luta, ele tem aqueles bração, ele tem meio achatado, meio Uhum. cheinho assim. Por isso, eu acho muito legal. 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 Tá tudo certo. E ainda Na coloco à frente do frente de GT? Solo É, isso Leveling. que eu ia falar. É, Por favor, por favor. Ainda É, coloco ela à também tá... frente de Solo Leveling. na frente do Pronto. GT também, É isso. isso aí. Boa. É isso aí. E outra, a transformação do Super Saiyajin 4 no GT é muito melhor porque ele vai transformando ainda tocando a música. Aí é sacanagem também, Já né? arrepiou. E agora, na minha singela opinião, Full Metal Alchemist Brotherhood é Gold. Melhor anime de todos os tempos. Não tem como. Calma, não tem calma. como Tem- você não se apaixonar pela história de Edward e E, ó, Alphonse pra dar Eric. polêmica, faltou Frieren na lista, hein? Isso que eu Os ia dois falar. tops do My Name List. Fácil, eu ponho aqui, não tem problema. Eu adiciono o Frieren no meio. Não tem problema não. Mas, assim, continuando na questão de Fullmetal Alchemist Brotherhood, não coloquei. Eu até pensei em colocar o Fullmetal Alchemist da primeira versão. Não Nossa. coloquei porque eu acho completamente descartável. Tá? Não, pô, acho. eu acho o começo melhor, tá? Já É, falo os pra primeiros Você você. cinco acha o episódios começo ali melhor? São mais densos, aham. O É, arco mas- da mas- Nina. Mas Mas é pesado. porque. É. Mas é porque. Tanto é que a minha primeira experiência foi, eu vi um vídeo no YouTube que me explicou, assiste os primeiros 5 episódios no clássico e muda. Eu fiz isso, e foi tipo perfeita a experiência. Mas assim. Pra mim. Pra mim é Gold. E eu concordo. Fullmetal é o anime, não é o anime da minha vida, que eu ainda vou falar dele, tá na lista, mas é o anime mais bem feito que eu já vi na minha vida. Tipo, tipo assim, eu não consigo achar muito defeito, sabe? Eu acho bom do início ao fim, tudo é bem trabalhado, tudo é bem amarrado, os protagonistas são carismáticos, o objetivo deles é completamente, tipo, você consegue se identificar e comprar a luta deles. Os vilões são muito interessantes e carismáticos, o conceito e tudo. Eu acho tudo muito foda. Cara, e um ponto a ser observado, tá? Esse aí eu gosto de passar a palavra. Você pode pegar todos os animes que estão nessa lista, à exceção dos que não terminaram ainda. Tá? À exceção dos que não terminaram ainda. Do mangá, inclusive. Do mangá. Dos mangás que ainda não terminaram. Tipo assim, Dragon Ball não terminou ainda. Boruto não terminou ainda. Mas Hunter x nenhum Hunter. outro tem um final tão bom quanto o Fullmetal. Mas não chega Não. perto. Dizem que o final de Fire Force é muito bom, mas eu não li o mangá, né? Vamos ver agora, né? Eu tenho uma opinião muito polêmica com Fire Force, mas a gente já chega lá. Tá, a gente vai chegar. É que assim, o final de Fire Force seria um spoiler muito forte pra galera que tá só do acompanhando o anime. né? Uhum. Mas é porque ele acaba se conectando com outro anime e tal. É realmente um final impactante. Mas é porque o final de Fullmetal é uma peça de arte, tá ligado? É diferente. E só vai crescendo, final- né? O final de Fire Force é emocionante, é shonen. Você fala, porra, muito foda. Mas o final de Fullmetal, não. O final de Fullmetal é a troca equivalente, cara. É. Não. Tá ligado? Cara, É louco. assim, o final. Olha, mano, eu tô arrepiado. Eu tô arrepiado. Na hora na hora que a Aurine. Na hora que o Edward vira pra ela e fala assim, é como uma troca de equivalente. Você dá 50% do meu coração, você dá 50% do seu coração e eu dou 50% do meu. Aí ela, esses alquimistas são todos idiotas. Você pode ficar com tudo meu. Vai tomar no cu, mano. Não. É a frase mais não. fofa romântica dos animes, mano. De longe. Não tem como. Nada é mais. É uma das declarações mais lindas, assim. Cara, Nossa, é maravilhoso. arrepiei agora. Eu tô Tô arrepiado. lembrando do Ed pegando e falando assim, tá ligado? Ele trocando o portão de alquimia dele pelo irmão. Mano, Nossa! é louco, meu Deus do céu. E o Deus lá, ele falando assim: é isso aí, Edward Elric, você me venceu, pode levar tudo, leva tudo. E ele, tipo, puta, mano, eu achei muito. Olha, nossa, vai se fuder, não tem como. E fora a trilha sonora. Trilha sonora, as aberturas.
A primeira abertura é pra mim uma das melhores aberturas assim da história dos animes. Assim, eu só acho mais bonita até que o Dragon Ball GT, porque o Dragon Ball GT a gente não pode esquecer que a gente só acha ela bonita por causa da versão brasileira. Pode ser. Entendeu? Por causa da canção versão brasileira. É meio injusto, né, comparar, porque tem duas versões que... Exato. Agora, do Full Metal, que é a original ela já é bonita, sabe? Então, cara, pra mim, Full Metal é Gold. É Gold. Pra mim Gold. é Gold. Fácil. Goldzaço. Na frente do Dragon Ball ou não? Nem fudendo, não. Não, aí também, vamos respeitar o pai. Não, pra mim é a frente do Dragon Ball. Mas vamos respeitar Mas vamos respeitar aqui. É isso. Eu concordo. Eu vou com você nessa. Fechando Full Metal Alchemist, eu acho que já dá pra começar com Frieren. Tá. Susan no Frieren ou Frieren A Jornada ao Além. Que história gostosinha, maravilhosa, muito bem fechadinha. Primeira temporada, cara, na minha opinião, acho que se terminasse ali, poderia terminar, porque eu acho que a mensagem ela já estava feita, mas tem mais coisa ainda para apresentar. A segunda temporada vai estrear no meio do ano, meio final desse ano, não lembro. Mas enfim, vai estrear esse ano a segunda temporada de Susan no Frieren. E assim, que história maravilhosa, bem fechadinha, linda, uma animação assim. Direção, animação impecável. Animação impecável, ela não é um shonen, assim, não tem as características de shonen, por mais que tenha um personagem nela que é um shonen, né? E eu acho que é um anime que ele até ousa bastante, porque ele mistura todos esses estilos, ele mistura o shonen com o seinen, sabe? Ele mistura, ele quebra 100% daquela expectativa. Ele é um anime que começa do final da aventura. Quando que você vai ver um anime que começa no final da aventura, sabe? E a jornada, ela não é uma jornada aventuresca, ela vai se tornando uma jornada aventuresca com o tempo por causa dos outros coadjuvantes que estão com a Frieren. Sim. Né? Mas é uma jornada de conhecimento, não só de autoconhecimento da própria Frieren, mas o conhecimento de como é a humanidade. Sabe? E isso é muito foda. Frieren, eu só não coloco em Gold porque tem outro anime que pra mim é Gold. Tem um outro anime na lista. Mas eu vou colocar com muita dor no coração. Então faz o seguinte, ó. Faz como a gente geralmente faz no Bacon. Bota no Gold, quando chegar o próximo ele desce. Eu concordo. Pode ser, então, bom. Porque pra mim Frieren é o... Tipo assim, ó pra vocês terem noção. Full Metal Alchemist é o top 1 do My Anime List, né? Há anos e anos e anos e anos. Vários foram passando no hype, ele. E eu ficava puto da vida. Falava, nossa, qualquer um vai passar. Aí Attack on Titan, final, lançou hype, passou. Bleach, Thousand Year Blood War, lançou, passa. Aí o único que eu não fiquei puto por ter passado é Frieren. Porque eu acho muito, muito, muito bom. É que Full Metal é uma obra fechada, né? É bom do início ao fim. Frieren eu não sei se vai ser. Eu não li o mangá pra depois da primeira temporada. Mas falam que a segunda vai ter um arco que é ainda melhor do que os que foram adaptados da primeira. Então parece que também é um negócio que só cresce. Mas é a obra que tá lançando atualmente que eu mais gosto. Assim, me pegou muito o denso, profundo, na simplicidade dele, falar sobre o tempo, sobre como você tem que... Tipo, te faz refletir sobre tantas coisas, assim, que eu fiquei maravilhoso. Concordo com eu nunca assisti Frieren, pra vocês terem uma noção. E depois desse bate-papo, a primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui. Assista. Você vai achar que é só um negocinho de fantasia qualquer que você já viu milhões de vezes. Aí depois de 4 episódios você vai falar, caralho. Tem uma figurinha que eu criei com um negócio que eu escrevi sem querer, que eu ia falar pra você, Gui. Se você não falasse que você não fosse assistir, eu ia mandar pra você. Que eu escrevi assim, eu te amo, mas você é um arrombado. Cara, Frieren é maravilhoso. Vou deixar no Gold, mas a gente vai discutir depois na sua frente. Vou seguir o que o Gui falou. E agora Fire Force. Fire Force. Aí já é uma grande polêmica pra mim. Porque eu assisti querendo não assistir mais. Eu só continuei Fire Force a primeira temporada porque, cara, eu falei assim, mano, eu preciso, sei lá, pegar alguma coisa boa além das cenas de ação, sabe? E, cara, pra mim, ele caiu, sabe, na mesmice de Black Clover pra mim. Tanto faz como tanto fez. Pra mim,
eu colocaria em medíocre, mas pelo jeito acho que vocês discordam. Vai, Gui. Quem vai discordar de mim primeiro? Cara, o Fire Force se tornou o meu anime conforto. Sabe o seu anime conforto? Sim. Aquele que você dá play, você não quer mudar o mundo, você não quer uma frase motivacional, você não quer se apaixonar, você não quer fazer nada, você só quer sentar no sofá e vegetar. Pra mim ele me faz vegetar muito bem, cara. Gosto muito de Fire Force, cara. As cenas de luta são muito boas, né? Nossa, Quando... os efeitos sonoros. Porra, não, os efeitos sonoros são Tá os maluco. melhores efeitos sonoros de todos Dos os animes que eu animes, já assisti, aham. cara. Aquela cena lá que o da Divisão 7 pega e ele solta aquele poder lá no cara, tá ligado? Que eles estão lá no céu e explode tudo. Ah, com o Benimaru, né? Nossa Porra, senhora, mano, aquilo ali é absurdo, cara. absurdo. Tesão, aquilo ali é um tesão. E quando o Joker, junto com ele, invadem as Também. instalações lá também, da Amaterasu, meu Deus, O cara. Burn Speida sai Mano, vazado. cê é louco, incrível, A incrível. luta Assim, do tem Shira contra o Sho também no final da primeira temporada, absurdo. muito bom, muito bom. Ele quebrando o espaço-tempo, tá ligado? Nossa. Aí o cientista, sem entender porra nenhuma, É. os caras não estão enxergando nada, mas eu acho que ele tá Igual a voltando gente. no tempo. Tipo, Igual a gente, tá ligado? Assistindo. falei, caramba, mano, sério, eu gosto muito, cara. Eu vou de legal, mano. Eu vou de legal e pra mim fica só atrás de. Não dá pra pôr na frente da Dragon Ball nenhum, né? Vamos deixar atrás de Dragon Ball. Eu acho muito superestimado, porque eu acho que tipo, a galera fala muito, muito mal. Eu fui até com preconceito pra assistir e eu me surpreendi muito. Tipo, tem a Tamaki? Tem a Tamaki. Mas tem todo o resto. Tem muitas lutas fodas, tem carisma de personagens também. Eu acho o Shinra muito carismático. Tipo, não chega a ser, nossa, os melhores protagonistas, mas eu acho ele muito carismático. Eu acho divertido passar tempo com eles. Tem vários personagens muito legais. Tem o Joker é muito foda. O Joker é muito o bom. Benimaru. Benimaru é muito bom. Uhum. Você falou pra colocar legal, né? A Maki é legal. Pra definir O mesmo. Arthur é muito foda. Pra definir mesmo. O Arthur é incrível, desculpa. O Arthur é O Arthur, incrível, ele é mano. É o melhor nível incrível. cômico Ele é que tem. incrível. Ele é impressionante, cara. E ele tem a luta, um leve spoiler pra vocês, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas no mangá, pra mim ele tem uma das melhores lutas de todas, assim. Moleque, ele vai pro castelo do Rei Arthur. Ele vai fantasiar com tudo, assim. Vai ter armadura, vai ter espada, vai ter cavalo de verdade. Não, vai ter tudo. Aí Mano, fudeu. a luta dele... Pode dar um leve spoiler? Só um leve, assim, um leve. Dê spoiler. Bem leve, vai. A luta dele na lua é bizarra. Pronto, lidem com essa, pensem como vai acontecer isso, não sei. Meu Deus do céu. Divaguem. Mas é incrível, é incrível. Meu Deus. Absorvendo isso. Dito isso, uma perguntinha só pra definir. Eu deixo legal também. O protagonista de Fire Force é melhor que o Natsu? Mano, eu assisti Fairy Tail quando era muito criança, eu não peguei pra rever, então... Mas dizem que é só o poder da amizade, né? Que é meio forçadão, não sei. Vou deixar ele legal então, tá bom. Atrás de Solo Tá Leveling? Não, acho que na frente. É a minha opinião. Você colocou aonde, ô, Thiago? Legal. Você acha legal o Fire Force? Ah, legal, eu fui na opinião, eu fui seguindo Foi na a maioria. empolgação de vocês. Vamos deixar ele na frente porque você colocou Solo Leveling no medíocre. Aí já fica ali. Boa. Tá bom, tá bom. É punição, né? Aquela coisa, né? Mereço. Então, Ô, a gente tá sendo muito gente boa, hein? Tem nada em nossa, podre ainda. muito gente boa, cara. Não tem Muito nada em gente podre. boa. Vamos Mas descer eu esse acho que. mestre aí, hein? Mas calma que tem bastante, tem mais ainda, não esquece. E o próximo é ele, né? O verdadeiro Solo Leveling, que é o One Punch Man. One Punch. Verdadeiro Solo Leveling. Cara, é O original. O original, versão original. Carequinha, lindo, maravilhoso. Cara, foda demais One Punch Man. Toda a ironia e satirização do que é o shonen, do super-herói, que é invencível e tudo mais. Cara, ele é literalmente invencível. As lutas, elas são muito Diferente do Invencível. Né? Diferente do Invencível, nossa. Diferente do Invencível. Tenho minhas críticas com relação ao Invencível também, mas deixa pra lá porque não tá aqui. Mas assim, One Punch Man é muito divertido, não tem como você não dar risada. Ele é. Não Então, tem. assim, eu amo a versão dublada dele, mas eu também choro de rir com a Nossa, versão muito original. Também. Muito foda mesmo. A trilha é muito boa, o trilha tema do sonora. Saitama é incrível. Nossa, a trilha sonora. A primeira música de abertura, primeiro tema de abertura, que é Hero, que é muito foda também. Uhum.
Puta que Hero. pariu. É, bem isso mesmo. E pra mim eu coloquei muito bom. Concordo. Acho que na Vou proposta, junto. no que ele se propõe, ele executa perfeitamente. Tem um elenco muito foda. E a única questão é a animação, né? Que a primeira temporada é um absurdo, Nossa. irretocável. Aí a segunda, que eu acho que tem coisas muito legais, tipo o Garou, decai. E agora vem a terceira temporada aí, que a galera fala que é o hype do hype. E talvez o anime não seja tão bem produzido Então, assim. aí eu já vou dar uma tristeza aí pra vocês. A primeira temporada quem fez foi a Madhouse, Sim. tá Foi. ligado? Incrível, impressionante. A Uhum. Madhouse era dona de vários animes muito bem animados. Por exemplo, Devil May Cry. Fullmetal. Death Fullmetal Note não. também. Fullmetal. Acho que é Fullmetal. Não, Fullmetal acho que é da Bonis. Ou é Madhouse? E agora eu me Não, perdi. não, Fullmetal é da Bones. É Frieren. Frieren é da Madhouse. Frieren é da Madhouse. Madhouse. Então, assim, o próprio Death Note, acho que é Death Note é Madhouse também. da Death Note é da Death Note é Madhouse. Madhouse. Aham. Então, a Madhouse ela é incrível. Aí Uhum. mudaram pro segundo estúdio, que, mano, a animação da segunda temporada é uma merda. Triste, tá? Só tem uma Decaimento. cena que a animação tá boa, que é quando ele mata a serpente. A serpente Sim. lá, a baratona Uhum. voadora. Ali a única cena que a animação realmente tá legal. O resto é bem fraco. Ele no torneio é triste demais, mano. É. Triste. Se não me engano, é o mesmo estúdio da terceira temporada de Nanatsu, né não? Sei lá, mano. É mesmo. É isso mesmo. Mas é bem mais animado que Nanatsu. É. Não, é mais animado, mas Muito também é melhor. fraco, hein? Muito fraco. É, Eles não sabem fazer fraco. profundidade, tá ligado? Aí às vezes um cara fica muito grandão e o outro fica muito pequenininho. É. Que eles não conseguem pôr a Tudo muito profundidade. plano, né? Não, É. sei lá. Acho que Mas pra mim é muito bom, cara. É, Gosto pra mim é de muito One Punch bom Man. e eu ainda coloco à frente de Jujutsu. Rebenta. Eu vou junto. Brabo. Concordo. Uhum. E agora ele, eu acho que Nanatsu no Taizai. Que, cara, eu acho divertido. Primeira temporada muito boa, bem legal. Segunda e a terceira, nossa, pessimamente animadas. E depois a Netflix só voltou com o estúdio da primeira temporada de Nanatsu só naquele spin-off lá que é muito qualquer coisa também. Né, que é os quatro cavaleiros, os quatro cavaleiros do Koshiroko lá, Apocalipse, né? né? Isso. Nossa, eu tomei strike no meu canal por causa dessa bomba aí. Tomou strike. Tomei. Nossa, por causa de bosta. Peraí, então... E dito isso, cara, Nanatsu, grande bosta, nem vou perder muito tempo falando dele, eu já coloco em podre. Eu coloco em podre, eu dropei com 3 episódios, mano. Não aguento Meliodas, não aguento. Ó, eu vou falar pra vocês de Nanatsu, ele foi o meu Fire Force. Ele foi meu anime de conforto por um tempo, tá ligado? Eu não sou do tipo daqueles que problematizam muito age, tá ligado? Tem aquela parada lá das Sim, minas e tal. sim. Eu não problematizo muito isso, eu entendo, é a cultura esquisita dos caras lá. Respeito, cada um tem a sua cultura. Cultura esquisita. Mas o problema é que Nanatsu apela demais, mano. Porra. Apela de um jeito que começa a virar um É incômodo, tá ligado? desconfortável. Porra, mano, quando ele tá lá na floresta e ele não sabe quem que é a Elizabeth, e ele manda as Elizabeths pularem, e aí ele fala, ela é a Elizabeth. Como você sabia? Porque eu tirei a sua calcinha. Pô, não, mano. Que isso, cara? Aí se passou demais, irmão. Que é isso, cara? Então, assim... Mas, ó, tem coisas muito boas em Nanatsu. Por exemplo, Escanor. A entrada dele Foda. contra o outro maluco É, lá do foda. cabelo branco, eu esqueci o nome. Francisco Júnior É do o auge. Starossa. Escaroça. Ele olha pro maluco e fala assim: você não tem medo de mim? Ele falou assim: como eu poderia ter medo de uma criatura tão insignificante como Nossa, você? essa Pelo amor de Deus. Cinemaço aquilo, tá ligado? Cinemaço. A Esse canal é dublagem incrível. fudida do Francisco Júnior na Não, versão Francisco dublada. Júnior, também. absurdo. Mas são momentos, tá ligado? Não dá pra falar que o anime é bom porque tem esses momentos lendários. Não dá, mano. É um Vou te anime falar. podre. Nanatsu Virou é piada, né, anime pra depois da terceira TikTok. temporada. Nanatsu é anime pra TikTok. É, pra fazer edit. É só pra isso. Só pra isso. Dito isso, é podre. Pra mim é podre. Podre, Podrezaço. podraço. Concordamos. É isso Primeiro aí. podre da lista. Primeiro podre da lista, finalmente. Talvez o próximo também se torne podre. Mas aí a gente pode Mas discutir. na moral, a gente vai falar de Boruto antes de falar de Naruto? Dá pra É gente falar verdade, a igual gente Dragon não Ball, falou hein? de Naruto, né? Dá pra ir em ordem. Vamos falar de Naruto primeiro. Então vamos falar de Naruto. Dito isso, Naruto Gold. Naruto vai ser só o clássico? Ou... Não, os dois. Acho que Junto. os dois, né? Os Tá. dois juntos. Vamos considerar os dois. Porque não tem o Shippuden separado aqui, vamos considerar os dois Uhum. juntos. Naruto é a obra da minha vida. Se for falar de coração, é 10/10. Mas eu reconheço problemas
como, por exemplo, o desenvolvimento de secundários e secundários que ficam abandonados. Personagens femininas e algumas coisas também. Mas, mano, pra mim é muito bom acima de One Punch Man. Eu acho que, tipo assim, se for falar de coração, né? Por exemplo, Fullmetal e Naruto, meus favoritos. Se for pegar pra dar play hoje, vou dar play em Naruto, sempre. Eu me divirto muito mais com Naruto, tenho muito mais carinho, mas Fullmetal é mais bem feito. Então, pensando de forma racional, eu não consigo tirar nenhum dos três ali pra colocar em Gold. Então, pra mim, é muito bom na frente de todo esse resto. Cara, pra mim, Naruto ele é revolucionário. Vou além. Ele é tão revolucionário quanto Dragon Ball. Só que cada um nas suas medidas. Dragon Ball, ele meio que estabeleceu que era o gênero shonen. E o Naruto, ele completou Dragon Ball. Porque ele, além de ser um bom shonen, ele adicionou uma história mais complexa. Então, tipo assim, cara... Pô, de verdade, ó. A gente tem vários animes nessa lista, tá ligado? E animes com história muito boas. A exceção de Frieren, que acho que foi o único que eu não assisti daí... Eu não consigo me importar, por exemplo, com um personagem tão secundário quanto o Shikamaru. O Shikamaru é extremamente secundário. Sim. Mas a história dele é tão foda que me faz chorar, mano. Eu tô chorando com o personagem C, tá ligado? Mano... Não, e eu acho que de todas essa lista aí de animes, nenhuma tem um elenco de vilões tão foda quanto o Naruto. Não tem. Não tem. Mas, cara, eu não consigo te falar um anime que tenha uma lista de vilões tão fodas assim. A Akatsuki inteira, ela é lendária. E a Akatsuki, pra mim, é o grupo de vilões, o maior grupo de vilões de todos os animes, mano. Tá ligado? A Akatsuki, ela é impressionante. A nuvenzinha, hoje, pra mim, a nuvenzinha, ela é tão reconhecida, mano, que qualquer lugar que você vai, todo mundo sabe, tipo, aquela nuvenzinha da Akatsuki. Você vê de jogador de futebol, o cara na novela usando a Akatsuki, tá ligado? Então, tipo assim, é incrível. Sharingan Aí você também. tem Sharingan. E tem Orochimaru, que é muito bem. O Gaara, enquanto é vilão, também é muito foda. Até os Zabos aqui, tipo, no marco ali muito alocado, mas funciona muito bem. O Madara, pô. O Madara é monstruoso. Madara. O Madara é monstruoso, cara. Tá ligado? Mano, todos os personagens, eles são incríveis, não? Isso que me pega, mano. Pô, o Itachi, vai falar o quê, mano? O Itachi, porra. O Itachi é melhor do que 80% dos protagonistas dessa lista. Sim. Eu fico embasbacado por o anime ter terminado com Kaguya. Pois é, tipo, é porque, mano, ele Calma, assim, que depois porra, tem Naruto vs Sasuke. Que é incrível. Não, Mas, cara, tudo bem. assim, eu acho, pra mim, Naruto é muito GOAT, mano. É o anime da minha vida. Não, o anime da minha vida é Dragon Ball, mas Naruto ele tem um papel fundamental na minha vida. E pra mim é GOAT, mano. Porque, porra, o desenvolvimento que o Kishimoto conseguiu. Mano, o Shisui, ele é quase um filler. De tão pouco que ele aparece. Pra vocês terem uma noção, no mangá, o Shisui ele aparece apenas em 4 páginas. 4 Mas páginas. a presença dele no anime inteiro. É tão foda que a galera comenta milhões de coisas sobre ele. Porra, mano. Tipo assim, a galera fala tanto do Shisui, tem, tipo assim, joga no YouTube aí Shisui, deve ter uns 520 mil vídeos sobre o Shisui. Porra, o cara apareceu em 4 páginas do mangá. Tá ligado? Mano, é bizarro isso, é bizarro. Arco do Pen é um dos melhores arcos de todos os animes. Incrível. Até hoje, um dos mais. Pra mim, é um dos melhores arcos de todos os animes, concordo. Pra mim, tá ali, ó. O arco do Pen, ele tá no nível do arco do Freeza. Tá ligado? Eu acho que é o dos lendários, mano. É absurdo, eu achei absurdo. Bom, é Gold, Naruto. Não Tem que tem cair muito o que Frieren. discutir, não. Hã? Vai ter que cair Não. Frieren. Não, vamos ver. Vamos ver, calma. Calma que tem outro nessa Vixe, lista. eu acho que eu sei qual que você vai Calma, querer colocar. calma. E agora sim, vamos falar de Boruto. Que aí já, Vou porra... fazer o papel de advogado do diabo. Calma lá, Boruto. Boruto, ao mesmo tempo que ele tenta corrigir alguns erros, esses erros acabam prejudicando na história, no desenvolvimento da história. Que deixa tudo muito moroso. Que é o que? Ele não tem flashback. É um anime que não tem flashback. Não tem. Mas tem 500 mil fillers. Não só pelos fillers, mas sim pela monotonia do desenvolvimento dos personagens. Aí a gente fica naquela coisa. Naruto tem flashback pra cacete. Mas, porra, Boruto não tem aquela coisa monótona, sabe? E também tem aquela coisa, fala assim, porra,
todo mundo alugou um chalé e todo mundo transou no mesmo dia, porque todo mundo mesmo da Eu, minha Porra, isso idade. aí é eu tenho foda, certeza isso que aí- algum isso aí é dia foda. vai ter um filler, um spin-off que vai contar o dia do surubão de Konoha. Tenho certeza. Mano, isso aí foi foda, isso aí foi foda. Eles combinaram, falaram, não, esse dia aqui vai ser o dia. Alugaram uma Naruto. sauna lá, fontes termais. Nossa O cara senhora. foi tudo pra Ilha Tartaruga lá, Nossa. perderam o dinheiro de montanha deles lá e fizeram acontecer. Que isso, Naruto ou Bacanal. Então, assim, Cara, eu queria dizer que eu tenho um carinho pro Boruto, porque Boruto foi o carro-chefe do meu canal por muito tempo. Mas tudo que eu defender Boruto aqui vai ser pra deixar ele no legal, porque pra mim, Boruto não passa de um 7. Mas é porque eu sei que vocês vão querer colocar no podre. Então, eu acho que Boruto é meio injustiçado com algumas coisas. Por exemplo, alguns personagens do Shippuden não são bem aproveitados em Boruto. Mas aí é um problema do Shippuden e a galera atribui a Boruto. Por exemplo, nossa, por que o Rock Lee não aparece e dá uma mitada? Pô, ele não fez na guerra. Por que eles estão cobrando em Boruto que faça, sabe? Aí também, o Boruto é mimado e é muito chato no começo. Tipo, se você parar pra pensar de forma racional, é porque a gente tem muito apego ao Naruto. O Naruto falha com o Boruto mais do que o Boruto falha com ele. E o Boruto é criança. sim. Então, sim, tipo, tem muitas coisas assim que a galera comenta. Tem muitos arcos que são podres, mas tem muitos arcos que são muito bons também. Por exemplo, o arco do Kawaki, acho incrível. O arco da Cara. E o Boruto evolui, tá ligado? Tipo, é que se você assistir... É foda, né? Porque falar... É igual One Piece. Fica bom no episódio 200. Se você assistir 50 episódios de Boruto, se tivesse essa paciência, aí melhora bastante, né? Exame Chunin e tal. Então, sei lá. Eu coloco no legal. Pra mim, Boruto começa na saga dos Otsutsuki. Momoshiki. No Exame Chunin Do ali. Momoshiki. E, Pra mim, também tem esse ponto em Boruto, né? Tudo bem que é dos protagonistas do Naruto, mas tem uma das melhores lutas da franquia. Sim, Naruto sem Sasuke vs Momoshiki é absurdo. sem dúvida. Pra mim, cara, assim, eu não colocaria ele em podre. Deixaria só em medíocre em respeito a essa luta e também a despedida de Kurama. Cara, eu vou provavelmente contra o que o Rômulo sonhou que eu faria, mas eu acho muito legal o Boruto, mano. Tamo junto aqui. E, ó, eu defendo. Eu tenho uma boa vontade muito grande. Eu acabei de falar, né? Tipo assim, nossa, olha a profundidade de Dragon Ball, tá nas entrelinhas, busca o Freeza com bigodinho e você vai conseguir ver referências que o Akira Toriyama tá fazendo. Cara, com o Boruto também tem uma filosofia muito foda, uma dualidade do caramba, que só as pessoas mais velhas vão entender, tá ligado? Mas se coloca no lugar do Boruto, a gente fala assim, o Boruto é um puta mimado. Eu já falei muito disso, tá? Mas depois eu parei pra pensar. Vamos lá, vamos fazer a analogia simples aqui. Porra, o Naruto trabalha pra caramba, e nem tô julgando, é a profissão dele. O cara é tipo assim, o presidente, ele é o cara mais importante da aldeia, e ele tem esse comprometimento de salvar e proteger todas as pessoas que estão ali. Mas o Boruto é a porra de uma criança de 12 anos, que não vê o pai. Pai em casa, Ele né? ele tá cagando se vai ser protegido das pessoas ou não. Ele quer o pai dele, tá ligado? Como você vai julgar um moleque por isso, por querer estar com o pai dele? Não tem como, mano. Uhum. Ele é uma criança, ele é mimado. Ele não é um mimado, ele é uma criança. O pai dele é a pessoa mais prestigiada da aldeia inteira. Todo mundo ama o pai dele. E ele não tem o próprio pai, mano. Sim. Então, assim, é uma dualidade muito foda, mano. É uma coisa que realmente você não consegue nem ver o certo e o errado nessa história. E eu acho Então, muito tipo bem assim, trabalhado esse arco dos dois, porque, tipo, você parar pra pensar, tipo, seria muito, muito fácil pro Kishimoto fazer, o Naruto, o melhor pai do mundo, muito fácil. Só que ele foi corajoso. Ele fez o quê? O Naruto ser um pai que, tipo assim, tá cuidando da vila, porque todo mundo pra ele é família, e ao mesmo tempo não consegue lidar com tudo. Sabe aquela coisa de, tipo assim, você tem um sonho, por exemplo, sei lá, eu quero ser médico. E aí quando você vira médico, você percebe que não é aquilo que você imaginava, tipo, a rotina é exaustiva e tudo mais. Então, acho que isso comunica muito com a gente. E também, o Naruto não teve pai. E aí você fala, nossa, ele tem que valorizar muito. Mas ele não sabe como ter pai, porque não teve essa figura. Então, eu acho que combina muito, e eu acho muito bem desenvolvido, como, tipo, são dois caras que se amam, o Boruto e o Naruto, claramente, só que eles têm falha de comunicação. Então, tipo, o Boruto vai lá, chega e quer falar as coisas pra ele e grita. Aí o Naruto não sabe como falar, mas fica olhando pra ele de forma carinhosa. E aí tem até aquela questão do soquinho lá, não sei se vocês lembram no Exame Chunin, tipo, o Boruto faz assim pra ele, e aí o Naruto passa a mão na cabeça. Então, tipo, não vendo ele de igual pra igual, pra não dar o soquinho. Aí depois, o Naruto faz o soquinho pra ele não corresponde porque ele não queria mostrar a ferramenta científica lá que ele roubou e tal. E aí, no final do arco, eles finalmente completam o soquinho. Que aí, tipo, é quando tem a virada e tal. E a relação deles fica muito melhor. Então, eu acho muito legal, mano, essa parada. Eu gosto. E Eu gosto. O Boruto, ele só vê mesmo tudo que o Naruto passou no momento Depois que ele do peso do segura o Rasengan, Rasengan. Porra, ele isso fala aí é muito foda. Tipo, ele viu o Naruto inteiro ali naquele peso de Rasengan, que é o jutsu mais icônico, assim, da franquia.
Chorei pra caralho nessa cena, tá? Né? Muito foda. E o Sasuke em Boruto é muito foda. E é o que eu ia falar, essa é uma crítica que eu faço, inclusive, em Naruto Shippuden. Porque, mano, eu gosto de trazer a polêmica, eu gosto que vocês participem junto comigo dessa loucura, mas vamos lá. Naruto tem uma história mais complexa e completa que Dragon Ball. Inquestionável isso aqui, tá? Uhum. Porém, o desenvolvimento do Vegeta, ele é infinitamente superior ao do Sasuke. Por que eu falo isso? O Vegeta, ele é objetivo, ele chega como um vilão, ele é humilhado porque ele perde para um Saiyajin de raça baixa, ele volta, ele tenta tomar o poder do Freeza, ele tenta pegar as esferas para poder vingar o povo dele, ele não consegue, ele é obrigado a pedir ajuda pro cara que humilhou ele, que era um Saiyajin de raça baixa, e ainda admite que aquele cara era o lendário Super Saiyajin, e não ele, que era o filho da raça guerreira. Aí ele vai, ressuscitado, volta pra Terra, cria uma família, cria um laço e vira um pai de família. Só que ele sente saudade daquela situação, daquele negócio que ele tinha quando ele era um selvagem. Porque ele começou a virar o quê? Mais humano. Aí ele vai se dá a alma dele lá pro Majin, pro Babidi. O Babidi começa a corromper o coração dele, mas ele percebe naquele final, quando ele tá com o Trunks, que ele bota o Trunks e o Goten pra dormir, que tipo assim, no final das contas, aquele Vegeta já morreu. Então, quando ele faz o sacrifício, é pra selar. O Vegeta morreu faz muito tempo. Então, eu vou acabar com isso daqui. Ele vai e se sacrifica. Aí depois ele vai, retorna, tem todo esse desenvolvimento. Para no Dragon Ball Super, já adiantando bastante, a gente vê o Goku olhando pro Vegeta e falando assim, ô Vegeta, vamos lá treinar pro Torneio do Poder. Aí o Vegeta fala assim, não, cara, agora eu não posso. Ah, mas por que você não pode, pô? Mano, porque a Bulma tá grávida, ela tá pra dar luz, né? Aí o Goku fala, ué, mas quem vai dar luz é ela, não é você. Aí ele vai falar assim, mas eu tenho que estar com ela, pô. Tá ligado? Então, tipo assim, olha o que a gente viu. Né? Um sádico pra um pai de família. E a gente não foi do nada. Aconteceu. Agora no do Sasuke. O Sasuke começa bem, tá? Realmente. Ele tem aquelas crises com o irmão dele. Super aceitável. Ele sente que não tá evoluindo o suficiente. Então ele vende o corpo dele lá pro Orochimaru pra poder conseguir mais poder. Principalmente depois que ele viu que o Naruto tava escalando mais do que ele. Beleza, dá pra entender tudo isso daí. Aí ele vai, evolui, treina com o Orochimaru e tal. O meu problema com o Sasuke vem quando ele mata o Itachi. Porque quando o Itachi morre, ele descobre toda a verdade, o Obito revela pra ele a verdade do clã, o que aconteceu, como o Itachi foi usado pela vila, mas ao mesmo tempo o Itachi aceitou proteger a vida, foi uma escolha do Itachi. Aí o Sasuke descobre que o Itachi escolheu proteger a vila, e o que o Sasuke decide? Simples, eu vou destruir a vila. Como assim, irmão? Tá ligado? Mas por que o Kishimoto fez isso? Porque ele precisava fazer o Naruto e o Sasuke se enfrentar no final. Simplesmente por isso, mas não faz sentido, tá ligado? Foi realmente... Eu queria estar com você nessa, Gui, mas eu não consigo. Eu sou muito fã do Sasuke, eu acho o Sasuke um personagem muito complexo, que, tipo assim, ele vai de um lado pro outro, tá ligado? Tipo, acho que é diferente, eu tenho muito respeito pela história do Vegeta, então não vou falar que, tipo, nossa, é mais foda que o desenvolvimento do Vegeta, mas acho que é outra proposta. O Sasuke é uma criança traumatizada, teve a família inteira esquartejada e viu aquele filme 500 vezes, por causa que isso eu acho que não precisava, do Itachi ficar mostrando milhões e milhões de vezes pra ele. E aí, eu acho legal essa dualidade do Naruto, que, tipo assim, o Naruto vê o laço como força e o Sasuke vê como fraqueza. Por isso que ele sai da vila e tem toda essa parada. E aí, tipo, o mais lógico, depois que ele descobre da história toda do Itachi, realmente, é salvar a vila. Só que, na cabeça dele, não tinha como, mano. Tipo, a vila fudeu a vida dele inteira. Então, tipo, eu acho muito corajoso essa parada de quebrar o paradigma de, tipo, mano, não, todo mundo quer que eu vá por esse caminho, mas eu vou por esse. Pô, eu até aceitaria... Eu acho que faz sentido pensando, se colocando no lugar dele. Eu entendo o seu raciocínio, tá? Mas assim, o que me pega é porque depois disso, quando o Sasuke já sabe a verdade, ele ainda reencontra o Itachi. Eles trabalham juntos, tá ligado? E tipo assim, ele vê o Itachi fazendo o quê? Salvando o mundo de novo, tá ligado? Salvando todo mundo de novo. Pra ele decidir... Não, mas tudo bem que aí ele tem aquela virada, né? Que ele fala assim, não, talvez eu não tenha que destruir, Vamos falar tem que ser um Hokage das sombras. Mas, no Boruto, a gente tá falando de Boruto, eu queria chegar no Boruto. No Boruto, eu acho que eles melhoram o Sasuke de novo. Porque eu acho o Sasuke muito pique em Boruto. Muito principalmente naquele arco que ele tem o Sasuke Hetsuden, onde ele até dá... Eu acho que é o Sasuke Hetsuden, se não me engano. Que ele dá até aliança pra Sakura, tá ligado? Porra, eu acho aquele arco maravilhoso. Sim. E no final, no mangá, eles dão um beijo. No anime isso não fica evidente, mas no mangá eles dão um beijo. Mas o Sasuke no Boruto, ele é bem melhor, assim, bem melhor mesmo. Talvez
É o melhor personagem de Boruto, pô. É o melhor personagem de Boruto, sem Uhum. dúvida. Sem Fácil. dúvida nenhuma. Muito fácil, muito fácil. O que eu acho uma pena, né? Porque a gente tá falando de um novo anime, a gente tá falando de uma nova geração. E você pegar um old school como o melhor personagem, eu acho meio esquisito, né? Mas, ainda assim, é o melhor personagem do anime. E. Dito isso, Boruto legal? Boruto Vamos legal. aí. Dito isso, Boruto legal. À frente de Solo Leveling, desculpa. À frente de Solo Leveling. Polêmico. À frente de Solo Leveling, sem dúvida nenhuma. E agora, Nossa, agora os porra, comentários vão. Comenta aí, galera do YouTube. Qual que é melhor, hein? Boruto ou Soul Leveling? Quero ver a guerra aí. Comentem, comentem. Mas agora vem outro pra chamar atenção. Que é nada mais, nada menos que One Piece. Que é tido Vocês por estão nos muitos. semanais? Hã? Vocês estão nos semanais? Não. Eu não. Eu tô no 400 e pouco, só pra... Eu tô no mangá só. Eu tô no mangá. Eu tô no mangá. tá. Vocês Eu tô estão no mangá. no atual. No anime não. No anime, eu tô no. Eu parei no 8. Eu parei no. Ah não, se eu falar aqui, mas eu parei no 800 Tá. e alguma coisa. Uhum. Ali no meio antes de no meio de um ano, vai. No meio de um ano. Tá. Parei. Uhum. Que se eu falar eu- vai ser spoiler. Eu tô em Peldown ainda. Então minha análise vai só até isso. Assim, One Piece, ele é assim, o Oda, a criação de mundo de One Piece é fantástica. A criação de mundo ali, o que você tá vendo, o Rômulo, é assim, é 1/3 da criação do mundo que o Oda criou. Sim, eu imagino mesmo. E o que eu acho muito foda em One Piece é que todos os elementos que o Oda colocou na série, ele consegue fechar e de forma muito plausível dentro da proposta do anime. Uhum. Não tem um elemento que seja inútil, tá ligado? No anime, sabe? Não Isso é tem. impressionante. É Isso impressionante. eu acho é um controle narrativo. Quando eu falo até em questão de cinema, por exemplo, eu acho que um dos diretores de cinema que mais tem controle de sua narrativa em seus filmes, eu acho que é o Martin Scorsese. E isso que o Oda faz é igual. Só que eu acho assim, num nível muito superior. Porque a É gente porque é uma escala muito grande, né, cara? A gente tá uma falando de mais de escala muito capítulo. muito A gente grande, tá falando sabe? de 20 anos. O cara tá 20 anos fazendo essa porra. Tá ligado? Exato. Caraca, velho. É muito bizarro, mano. Cara, um elemento, cara, uma simples caixa, um simples baú que aparece no primeiro episódio. Esse baú tem uma traminha que você vai descobrir no episódio 1000 e pouco. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu acho fantástico One Piece. Dito isso, muito bom. Cara, Por quê? Por quê? Ele ainda não terminou. E ele podia ter terminado antes. Eu acho que ainda assim tem coisas que se estica demais. Tem tramas que se repetem demais. No mangá, você acha isso? Tudo. Né? Tudo porque, assim, o anime, ele adapta muito bem o mangá. Tipo, é basicamente do Ctrl-C, Ctrl-V. Sabe? Ô, louco, tem coisa que falam que arrastam muito no anime. Que no mangá é muito melhor. Então, é porque aí já tem alguns fillers, mas, tipo assim, são fillers tão... Então, assim, se você assistir, beleza. Se você não assistir, ok, sabe? Mas se você assistir, pode ser que agregue alguma coisa no desenvolvimento dos personagens. Uhum. Eu acho que o One Piece tem os fillers mais úteis, podemos dizer assim. Vai. Uhum. É o anime que tem os fillers mais úteis nesse quesito, pelo menos na minha opinião, tá? Mas os melhores fillers são de Dragon Ball, tá? Quem não amava ver o Goku tirando a carta de habilitação com o Piccolo? Puta, foda. Foda. Tem outro anime que tem um filler que é maravilhoso também, mas aí depois quando eu chegar eu falo. Mas assim, One Piece, pra mim é muito bom só porque ele se estica demais e repete algumas tramas, assim, de montes, sabe? Uhum. Do Flamingo, porra, é igualzinho. É igual Kaido, mano. Sabe? Então. É só por isso, pelo menos na minha opinião. Aí já não sei a de vocês dois e o Rômulo até onde ele tá. Eu até onde eu tô, então não dá pra analisar muito. Talvez se eu tivesse mais pra frente, eu gostaria mais. Eu tô agora chegando em Marineford, que falam que é muito foda, então eu tô muito hypado. Mas eu tô pegando muito gosto pro One Piece, eu não imaginava. Eu tinha preconceito, eu achava que, tipo assim, mano... É que na época que eu comecei, muita gente já tava falando, tipo,
One Piece é o melhor do Big Three, é melhor que Naruto, é não sei o quê. E eu ficando, nossa, 1000 episódios, mano, vou ver isso aí mesmo, vou me propor isso. Mas eu tô me pegando muito. E, tipo assim, eu acho que eu percebi uma coisa, mano, meio tiozão, assim. Eu gosto muito mais de anime longo do que anime curto. Tipo, os animes de hoje em dia, que lança 12 episódios, eu não consigo ver pegar os personagens, igual esses animes de muito tempo, que você convive com os personagens, sabe? E o One Piece tem essa parada de ser convidativo, tipo, você vai junto com o Luffy, parece que o Luffy pega na sua mão e te leva pros lugares, e você, tipo, racha o bico com ele, se diverte com todo mundo. Eu tô gostando muito, é meu anime de conforto atual, mas tem pontos muito parcos também.